Ok. Então, vou repetir. O grupo de estudos, ele não se presta necessariamente a certo ou errado, mas ele se presta à possibilidade de que as pessoas se reúnam para conseguir debater a respeito de um tema, tá? E muito embora hoje o nosso grupo seja bastante reduzido, estamos aqui em 4 pessoas, a minha função, ou a função do coordenador do grupo, não é necessariamente explicar a matéria, ok? Mas de uma certa maneira assistir e auxiliar no debate. Então, como início, né, da situação e da questão, eu gostaria de perguntar para vocês que estão presentes, por favor, quem se sentir à vontade, o que entende por arquétipo? Ou que experiência tem, né, vamos dizer assim, com esse conceito? Eu confesso que eu vi no curso. Eu já li, mas sempre que me perguntam, eu não consigo dizer o que é. Sim. E, Michele, já que tu está de microfone aberto, né, vamos dizer assim, acredito que como psicóloga ou estudante já tenha se proposto a observar os sonhos, né, vamos dizer assim. Não estou pedindo para contar o conteúdo, mas tu consegue ver a diferença na intensidade? Ah, sim. Exato. Ayla ou Felipe podem colaborar? Boa tarde, tudo bem? Oi. O meu entendimento sobre arquétipo, ele, resumidamente, são imagens, né, que estariam aí no inconsciente coletivo, ou seja, no plano mais fundo do nosso inconsciente, imagens que estão predispostas a aparecer e a gente relacionar determinadas situações, pessoas, é mais ou menos isso que eu entendo. Sim. Pessoal do grupo. Ayla, por favor. Felipe, tu te lembra? Tu também faz anotação de sonhos? Não, já fiz para análise algumas vezes, quando o sonho me marcou muito, mas eu não costumo fazer sempre. E tu nota a diferença de intensidade entre os sonhos? Noto sim, noto que alguns causam sentimentos, outros me impressionam, outros são Uhum. difíceis de lembrar, eu percebo uma intensidade diferente. E existem sonhos que tu te lembra de muito tempo atrás? Lembro, sim, em partes, né? Eu não lembro deles completos assim, mas algumas partes que marcaram bem antigas eu recordo ainda. Sim. E com o tempo, aqueles sonhos vieram a te fazer significado? É, olha, que eu lembro que os que eu levei para análise, sim, a gente Aham. conseguiu perceber um significado com o que eu estava passando no momento. Agora outros eu não me recordo. Ayla, gostaria de colaborar? Assim, arquétipo ainda é um conceito que está muito vago na minha cabeça, mas no momento meu entendimento é que são imagens que são comuns às pessoas. Assim, acho que esse é o meu máximo, sabe? Uhum.
Eu acho tão legal as pessoas que conseguem definir assim. Eu fico flutuando. Eu sei o que é, mas sei, eu tenho uma ideia, tá? Só não consigo definir. Mas quando lembra dos sonhos, faz muito sentido para mim. Tem sonhos que passam anos. Assim, eu tenho sonhos que faz muitos anos. Tem sonhos, sei lá, de 9 anos atrás que eu lembro ainda. E com o tempo eu vou aos pouquinhos pegando algumas partes dele e vai começar fazendo sentido, assim, ainda hoje, assim, tipo, hoje, mas esse ano, assim, teve um sonho de muitos anos atrás que de novo, eu voltei nele e peguei mais algumas coisas, mas são sonhos que ficam muito vívidos, assim, eles têm muita força, eu lembro deles com muita clareza, não de todas as partes, mas lembro, assim, e são aqueles que tu passa o dia, acorda e eles seguem contigo, assim, são muito, muito vivos. Sobre isso desculpa, Não, por favor. de intensidade dos sonhos, às vezes isso é tão impactante que às vezes eu me acordo e pergunto em alguns sonhos que eu tenho aqui, será que isso foi realmente um sonho, isso foi alguma memória que eu tive antes de levantar, porque são coisas assim muito, muito vívidas, sabe? Uhum. Vocês conseguem fazer relação desses sonhos mais intensos com determinados momentos? Momentos da nossa vida, Uhum. sim. Aqui, esse capítulo, né, em especial, nós pegamos uma parte de um capítulo grande do Homem e seus Símbolos, que é, em parte, desvendando os sonhos. E nesse capítulo em especial, o Jung ele está dando um exemplo, ele vai dar um exemplo mais à frente, a respeito de uma menina que deu um livro de sonhos para o seu pai. Aqui. O que vocês pensam de sonhos, por favor? Ou por que o anotar os sonhos é importante para vocês? Porque os sonhos têm muitas informações assim, importantes para a gente, que não são tão acessíveis e não são tão fáceis. Esse é um problema, não é tão fácil assim de tu decifrar o que eles dizem, mas eles trazem angústia, esses sonhos mais vibrantes mesmo, a gente fica num desespero, assim, de tem uma coisa importante aí, tem uma coisa importante aí, eu preciso descobrir o que é. Então, sim, eles dão pistas importantes, às vezes eles dão, fazendo uma experiência pessoal, tá? Às vezes para mim dão uma pista, assim, de que eu tô errando a direção, que tá saindo da tua rota. Então, às vezes eles dão uma puxadinha, assim, e vai te mostrando, é mais por aqui, é mais por aqui. Principalmente quando eles se repetem também. A minha experiência é essa, quando eles começam a se repetir, às vezes não igualzinho, mas o tema é parecido, muito parecido, né? Eu já sei que, bom, olha, tu tá escorregando, tá indo, não era essa a direção. Essa é a minha experiência. Uhum. Por que os sonhos são difíceis para a própria pessoa? Acho que porque justamente se está lá no sonho, é um conteúdo que não é consciente, né? Ele tem todo um formato, toda
Aí quando a gente traz para a consciência é difícil, né? Não é tão fácil de encaixar, assim, de uma outra natureza. Sim. Eu cheguei a fazer uma anotação em algum parágrafo. Vou ver se eu acho a anotação. E que parágrafo foi? Aqui. Ele está falando aqui de uma série de sonhos onde as pessoas trazem a possibilidade de alguém estar queimando numa fogueira. E, na verdade, através desse capítulo, ele traz determinadas situações muito complicadas. Vocês chegaram a ler esse capítulo? Podem ser sinceros, está tudo bem. Eu li, mas não, para ser sincera, não foi agora, só o inicinho que eu estava relendo hoje, já faz um tempo. Esse capítulo é bem complicado porque ele traz determinadas situações difíceis, né? Vamos dizer assim. A primeira situação que ele traz, como eu falei, eu vou até pegar aqui a página antes de voltar. Aqui não tem página. Para mim aparece 74. Vamos voltar. É uma situação muito complicada porque ele traz uma série de sonhos de uma menina de 10 anos, filha de um psiquiatra, está aqui a série de sonhos. E essa menina morreu no período de 1 ano. E eu creio que o Jung se deu conta. Mas a questão que é muito complicada, que traz aqui, né, porque quem veio consultá-lo foi o pai da criança. E a questão que me parece muito complicada é a possibilidade de comunicar o que vê. Pode abrir o microfone, Michelle. Pois é, eu fiquei pensando nisso, isso foi muito angustiante para ser sincero. Eu fiquei pensando, meu Deus, que situação, porque daí, vendo ali os sonhos da menina, claro, ele possivelmente se deu conta, mas e aí, né, o que que faz com isso? Eu achei bem angustiante esse dos sonhos da menina. Sim, sim. Desculpa, do que ele se deu conta através dos sonhos? Vamos, eu vou convidar vocês para ler a série de sonhos. Eu posso fazer isso, por favor? Eu Sim. vou ler, tá? Uhum. Então, no primeiro sonho, a gente está aqui no parágrafo, tá? A fera malvada, um monstro com forma de serpente e muitos chifres, mata e devora todos os outros animais. Deus, no entanto, acode vindo de 4 cantos, sendo na realidade 4 deuses separados e ressuscita todos os animais mortos. Tá? Sonho 2. Uma ascensão aos céus, onde se celebram danças pagãs, e uma descida ao inferno, onde os anjos estão praticando boas ações. 3. Uma horda de pequenos animais amedronta a menina que sonha. Os animais crescem assustadoramente e um deles devora a menina. 4. Um pequeno camundongo é invadido por vermes, serpentes, peixes e seres humanos, e assim torna-se humano.
Esse sonho representa as 4 etapas da origem da humanidade. 5. Uma gota d'água aparece como se observada ao microscópio. A menina vê que a gota está cheia de galhos de árvore. O sonho representa a origem do mundo. 6. O menino mau tem nas mãos um torrão de terra e joga pequenos fragmentos em todos os que passam. Desse modo, todos os transeuntes também se tornam maus. 7. Uma mulher bêbada cai na água e sai regenerada e sóbria. 8. A cena passa-se na América, onde muitas pessoas rolam sobre um formigueiro, atacadas pelas formigas. A menina, em pânico, cai dentro de um rio. 9. Um deserto da lua, em cujo solo a menina penetra tão profundamente que chega ao inferno. 10. Neste sonho, a menina tem uma visão de uma bola luminosa e a toca. Saem vapores dessa bola. Chega um homem que a mata. 11. A menininha sonha que está gravemente doente. 12. Enxames de mosquitos escurecem o sol, a lua e todas as estrelas, com exceção de uma. Essa estrela cai em cima da menina. Então, o pai dessa menina, de 10 anos, traz essa série de sonhos para o Jung. Ele está angustiado. Parece angustiante? E o que estávamos conversando, eu e a Michele, é que a menina faleceu 1 ano depois. Então, o que eu estou trazendo é uma determinada questão muito difícil, é que provavelmente o Jung também enxergou o que iria acontecer. E o que se faz com isso? Através dessa série de sonhos, então, ele já intuiu, de alguma forma, que representaria, simbolizaria a morte dela? Olha, provavelmente uma doença muito, muito grave. Sim. O que me chamou a atenção foi ter bastante água Uhum. e as polaridades de bem e mal, né? Bastante Sim, presente. sim, sim. Eu acho interessante comentar que por mais que um sonho possa nos parecer uma previsão, em parte a nossa função é interpretá-lo de uma forma simbólica e não concreta. E talvez a questão mais difícil na questão da interpretação do sonho, né, diga respeito às questões dos desejos, da vontade, do ego, ou das nossas vontades. Muitas vezes é isso que tapa a questão do significado. O Jung dizia, né, vamos dizer assim, que a linguagem do inconsciente ela é muito difícil para o próprio sonhador, porque naturalmente o inconsciente tem uma linguagem diferente.
por isso, sempre os próprios sonhos são muito difíceis para o próprio sonhador. E às vezes podem ser mais fáceis para uma outra pessoa. No entanto, né, eu gostaria também de frisar uma outra questão que eu considero muito importante. Todos nós fazemos uma formação, em especial essa formação de psicologia analítica, né? E nós todos, né, e eu também me coloco no bolo, né, gostaríamos de acertar em cheio na interpretação. E eu diria que o nosso trabalho, né, vamos dizer assim, com a questão da interpretação de sonhos, ela deve ser um trabalho conjunto. Porque o principal interessado, né, em saber a questão do significado dos sonhos é o próprio paciente, é o próprio sonhador. E às vezes a nossa interpretação não faz o menor sentido. A respeito dos sonhos arquetípicos, eu ainda gostaria de fazer mais uma observação que eu acho importante, né? Vamos dizer assim. É a Marie-Louise von Franz que traz que os sonhos arquetípicos, ela diz que eles costumam ter uma duração no sentido do esclarecimento do sentido num período de 6 meses a 10 anos. Então, às vezes, e eu creio que todo terapeuta ele deve fazer uma tentativa, mas vou repetir, quem mais deve ter essa vontade é o paciente. Principalmente porque, né, vamos dizer assim, eu tenho repetido isso nos grupos, para que as pessoas entendam. O Jung, quando recebia um paciente, quando o paciente era novo, ele atendia essa pessoa de 4 a 5 vezes por semana. E quando a pessoa estava bem, ele atendia 2 vezes por semana. Né? Então, vocês me perdoem a expressão, né? Mas me cai o queixo. Me cai o queixo que as pessoas cheguem no consultório e façam uma proposta de virem à terapia uma vez a cada 15 dias. E eu tenho o maior respeito, né, pela questão, muitas vezes, da possibilidade econômica. Mas, né, vamos dizer assim, principalmente no início de terapia, isso não vai ter como. Porque a necessidade do vínculo, a necessidade do conhecimento, a necessidade da presença, a necessidade do comprometimento com o processo, né? Vamos dizer assim, o psicoterapeuta, como eu disse, ele atua como um supervisor, como se fosse um supervisor de trabalho de conclusão de estágio. No sentido de ajudar essa pessoa com a pesquisa que ela faz sobre si mesma, né? Nós não somos, e eu quero que vocês me desculpem, né? Vamos dizer assim,
o paralelismo que eu faço, nós não somos mecânicos, né? A pessoa tira a cabeça, deixa ali uma horinha, pega a cabeça de volta e sai. Aí você abre a cabeça, conserta lá dentro, mexe assim um pouquinho e devolve, não é isso. O que mais, pessoal? Até mesmo nessas questões dessas relações, né, vamos dizer assim, entre paciente e terapeuta, apesar de haver uma proposta, né, vamos dizer assim, de que as pessoas estejam ali de uma forma sincera, também deve haver uma determinada delicadeza, né, no sentido do que o outro pode escutar. Né? Porque por mais sincero que possa ser algumas questões, né? Talvez a possibilidade do Jung falar a verdade, nesse caso, pudesse ser totalmente desestruturante. E eu fiquei pensando, né, porque sempre tem uma dúvida, tudo bem, a leitura que ele fez parece, ok, a pessoa olha e parece, não, ok, realmente deve ser, mas né, é isso o impacto que vai ter na vida da pessoa e uma coisa sobre a qual eu não tenho 100% de certeza, não tenho como ter, e eu não sei que impacto isso vai causar na vida do outro, então é muito delicado, assim. Fico pensando que a interpretação do sonho ela é muito difícil para o próprio sonhador e muito delicado para quem está de fora, né? Porque até que ponto também eu estou colocando coisas ali que são minhas, eu estou Sim, jogando no sonho do outro. sim. E é por isso que, em primeiro lugar, a gente pergunta, né? Esse deve ser o trabalho. Sim, e leva como uma hipótese, né? Não como uma verdade absoluta. O que Aham. pensar, né? Eu tive a oportunidade há anos atrás de estudar com uma pessoa que havia ido até Zurique para estudar com a Marie-Louise von Franz. Tá? Eu vou falar uma coisa muito delicada, eu tenho certeza que vocês vão entender. É, um, é, Seja dentro de uma formação especializada ou dentro de uma universidade, se as pessoas prestam provas e elas passam nas provas, é, a universidade é obrigada a declarar a pessoa apta. Então, por favor, as escolas em geral, assim como as universidades, elas só avaliam a capacidade intelectual. E eu costumo dizer que ainda existe a capacidade emocional, tá? E como psicólogos junguianos, e eu engulo em seco para dizer isso, eu acho que a psicologia junguiana é algo extremamente elitista, né? Não porque sejam pessoas, atenda a pessoas, vamos dizer assim, de elites econômicas. Não, não são elites econômicas. São elites de capacidade. A grandiosíssima maioria das pessoas
né, vai ser atendida de uma forma, vamos dizer assim, psicanalítica, né, e não psicanalítica junguiana. Porque, como eu disse, tem que haver um determinado comprometimento da pessoa consigo mesma, e isso envolve até mesmo uma determinada capacidade simbólica. Então, vamos dizer assim, eu vou repetir que é muito importante. É a capacidade intelectual, é uma capacidade emocional e uma capacidade simbólica. E eu vou dizer dessa forma, tanto do paciente quanto do terapeuta. E isso é, em parte, se vocês me perdoam as palavras, elitizante. Né? Quer dizer, essa preparação, né, que as pessoas passam, e é uma preparação bem artesanal, porque não é uma série de fórmulas. Sonhou com isso, significa aquilo. Né? Eu estou complementando a tua resposta, Michelle. Tá? Mas, de uma certa maneira, eu entendo que a psicologia junguiana ela possui muitas lacunas. Lacunas como hiatos, né? Vamos dizer assim, como também são os nossos próprios pulmões. E por isso, necessariamente, nós conseguimos respirar. Onde existem fórmulas, de maneira intelectualizada, a, a própria percepção se enrijece e não abre espaço para outras coisas, além daquilo que eu sei. Tá? Então, por isso, eu diria que a gente deve conhecer bem, muito bem, os conceitos, né? Mas se deve aprender a respirá-los. Então, a grande maioria dos professores vai pedir, né, vamos dizer assim, que as pessoas estudem ou que elas façam terapia, né? Mas muito mais do que fazer terapia, né? Porque não é entregar a sua cabeça para alguém. É a possibilidade de estar sinceramente envolvido em algo, em descobrir algo a seu próprio respeito e a respeito do outro. Então, quando as pessoas enxergam a questão do seu próprio caminho, que às vezes, inclusive, pode estar distante da compreensão do próprio terapeuta, né? Também se compreende que muitas vezes os processos do paciente também estarão fora do controle do terapeuta, né? Então, os sonhos dessa menina, né? Eles vieram como um processo no sentido de o inconsciente informar que ele sabia de alguma coisa. E esses sonhos eram para ela e não para o pai. Claro, infelizmente, eu diria, ela não teria maturidade ou compreensão. Mas é curioso porque ela dá para o pai, né?
são 12 sonhos, ela dá para o pai e 1 ano depois ela falece, como se fosse uma preparação, assim. Aí acho muito angustiante, assim, se eu fosse o terapeuta, eu não ia poder debulhar e ir lá, não ia aguentar essa quantidade, se eu dizer só um pouquinho, vamos fazer assim, volta na semana que vem, né? Existem muitos tipos de sofrimento, Michele. Sob determinados aspectos, a profissão também nos exige um pouco de estômago. Não, a gente encarou, sei, na hora, provavelmente eu ia engolir, depois eu podia debulhar em lágrimas. Já aconteceu. Na hora foi ótima a sessão, depois eu precisei pedir socorro para a minha terapia. Mas o que dizia Marie-Louise von Franz para essa pessoa que foi estudar com ela é que o Instituto Jungiano de Zurique não era mais Jungiano. Eu levei anos para entender o que é que aquilo significava. Eu vou repetir. É que a possibilidade de as pessoas prestarem provas sobre os conceitos, ela não é uma garantia de que as pessoas tenham entendido. Né? E de alguma forma, devo dizer, qualquer instituição de ensino está à mercê da possibilidade de levar um processo dos seus alunos, caso ela se recuse. E absolutamente nenhuma instituição vai querer passar por isso. E aí a formação não garante que a pessoa vai chegar no terceiro nível, né? Sim, e mesmo que tu tenhas, eu vou dizer dessa forma, uma pessoa que estude contigo e que tu percebeu que ela não sai do nível concreto, né? Vamos dizer assim, mas ela tem o diploma na mão. Como tu vai dizer que não é? Ela vai dizer, eu tenho diploma. Exato. Eu me lembrei agora de uma discussão que teve na faculdade, na época que eu li, e no conselho, que eu trabalhei no conselho de psicologia também, mas não como psicóloga, eu era administrativa. Mas teve uma época a possibilidade de fazer uma prova para os psicólogos, assim como tem a OAB, e eu me lembro que numa aula veio essa questão. Discussão. E para mim é uma coisa muito desesperadora, assim, porque não faz nenhum sentido, porque há preocupação. Eu vejo essa fala de que algumas pessoas se formavam, mas não tinham atingido assim, os pré-requisitos para atender mesmo, para conseguir, enfim, para chegar onde se esperaria que chegasse. E aí uma fala da professora foi: pois é, por isso que eu sou adepta aí de que o conselho faça da prova e tal, mas não ia sair do âmbito ali intelectual. Sim, não ia garantir, né? um psicólogo. Sim, continua não garantindo, apesar da prova, né? E vamos supor, né, que tu não passe na prova,
né? O que o conselho vai dizer? Rasga o teu diploma. Exato. Então, com diploma eles têm poder trabalhar. Rasga o teu diploma. Não, não, tu não fez formação. Como eu não fiz? Exato. Cria, em vez de resolver, cria um outro problema. Exatamente. Então, sob determinados aspectos, eu considero essa questão um problema insolúvel. E teve algo que o Jung fez em relação a essa intuição que ele teve? Aqui no livro não descreve. E Certo. se não descreve, eu vou supor que ele não disse nada. Sim, Ou ele deve ter tentado interpretar de uma outra forma. Como a Michelle uhum, falou e que eu achei muito bom, né? Não há uma determinada garantia de que o que tu estás vendo vai acontecer, principalmente no nível concreto. uhum, Vai ter que interpretar de uma forma simbólica. sim. Diante dessa possibilidade, né, por mais que a gente não vá levar isso como uma previsão que realmente vai acontecer, trazendo para uma situação clínica, assim, teria como, não sei como dizer, uma orientação de repente, a pessoa, é que eu não sei como dizer, buscar verificar se a saúde dela tá ok, mas de forma que não desse a entender que eu estava supondo que era uma doença, assim. Não sei se deu para entender. Olha, é provável que ele tenha recomendado um acompanhamento, né? Vamos dizer assim, mas a questão mais provável é que ele fosse dizer que ela está passando por um período de mudança, porque é o que o sonho aponta. É que tu vai ter que interpretar a morte, né? Porque sempre que o ego se movimenta no sentido de espelhar o self a partir de um outro ponto, o ego tem uma sensação de morte. E se isso for refletido no sonho, através de uma imagem né, eu diria que até mesmo no intuito de tranquilizar as pessoas, porque é melhor que elas tomem as ações estando tranquilas do que angustiadas. Então, vou repetir o que a Michelle disse, que é muito importante. Não há garantias, né? Ele pode ter enxergado alguma coisa, mas isso não é uma garantia de que as coisas fossem acontecer daquela maneira como ele estava enxergando. Então, eu poderia ler, por exemplo, por um outro lado, se vocês me permitem, eu vou tocar num assunto difícil, né? Vamos dizer assim, que é a questão do suicídio, já passamos pelo Setembro Amarelo, né? Talvez também nesse sentido, o suicídio ele possa ser uma maneira de vivenciar de uma forma concreta uma mudança do ego, no sentido que essa pessoa está passando por um determinado momento, eu posso interpretar dessa forma, onde ela não consegue fazer uma simbolização de uma mudança. Então ela realiza de uma forma concreta. Não menosprezo, não estou menosprezando o sofrimento.
de ninguém. Mas às vezes a gente também observa, se vocês me permitem, determinadas motivações torpes para determinadas ações tão ah, desastrosas, principalmente para os outros. Para mim faz bastante sentido. Eu nunca tinha pensado dessa forma, faz muito sentido. Até porque essa visão não menospreza o sofrimento e o desespero, né? Porque se o que o ego experimenta é a sensação de morte, não tem nada mais desesperador do que isso. Sim. É a concretização desse desespero, ou poderia ser, né? E às vezes as pessoas estão tão identificadas com um determinado papel, né? Vamos dizer assim, que a mudança de papel, elas não suportam. Exato, exato. É como se fosse a morte, eu pensando assim, pensei em alguns atendimentos, em alguns casos que faz muito sentido. Aham, sim. Eu estou acompanhando uma pessoa que descobriu o corpo da amiga, né? Estou atendendo uma pessoa que descobriu o corpo da amiga dentro de casa. E essa amiga era também a cunhada, né? Ela mostrava intenções de separar-se e acusava então, né, vamos dizer assim, o então esposo de traição, enquanto ela precisava, né, vamos dizer assim, fazer o papel de quem era uma pessoa perfeita. Até o momento, numa cidade muito pequena, que descobriram que na verdade era ela quem estava traindo. Então, mediante a possibilidade de se defrontar, né, com a possibilidade de ter, entre aspas, errado ou caído, né, desse papel de ser perfeito, ela preferiu matar-se, deixando uma filha de 14 anos. Né? E aí foi por isso que eu fiz essa digressão, né? Às vezes as pessoas estão tão comprometidas com um determinado papel, o papel de ser perfeita, o papel de parecer a mãe perfeita, a esposa perfeita, né? Sem falhas. E aí aparece um outro lado, e isso pode acontecer, e a pessoa não suporta. Ela chegou a deixar um bilhete de que ela não suportaria que a filha a visse de uma outra maneira. Né? Eu fiquei pensando, pegue as suas malas e mude-se para outra cidade durante 2 anos. Volta, ninguém se lembra. Mas a pessoa não consegue, né, às vezes, fazer esse movimento, justamente ela não suporta. Aham, exatamente. Né? E a projeção do erro no outro. Né? Então, vou me separar do Exato. outro, porque o outro, lá, 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 lá. Né?
Então, isso, ao mesmo tempo, justifica o que eu estou fazendo. Torna o meu, sei lá, meu comportamento menos pior, né? Se o outro estiver fazendo também, não vai ficar tão ruim para mim. Sim. E, por favor, né, eu não estou exercendo nenhum tipo de julgamento, é a pessoa que pensa isso a seu respeito. E provavelmente não suportaria, né, vamos dizer assim, dentro de uma cidade muito pequena e no interior, né, vamos dizer assim, cair no julgamento dos outros, que é o que iria acontecer. E por isso eu disse, pelo amor de Deus, pegue as suas malas e se mude de cidade. Exato, porque naquela cidade ela não caberia mais, né? Ela não teria mais lugar. É isso, ela não existiria mais. Sim, justamente porque fez questão, né, durante muitos anos, de parecer perfeita ali, Exato. né? E aí o inconsciente vem e passa uma rasteira. E o inconsciente é assim, né? Então, vocês perdoem as minhas palavras, eu vou dizer algo de quem está um pouquinho mais na frente na vida, tá? A gente vai parando de fazer julgamentos, né? Porque percebe que não só o dos outros, mas o seu próprio telhado é de vidro também. Então não faz bem ficar tirando pedras. Acho que a gente vai descobrindo que as pedrinhas voltam. A gente nem pega mais. Exatamente. Deixa assim, não vi. Não vi nada. Então, Gente, estamos chegando no final do nosso horário. Pergunto, mais alguma colocação? Mais alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida que eu nunca tinha parado para pensar sobre ela, mas que quando vocês falaram sobre a natureza do sonho ser diferente, e aí foi aí que eu olhei por essa perspectiva. E aí surgiu a dúvida, né, que na psicologia junguiana, diferente da psicanálise, o meu sonho ele não vai ser um mecanismo de defesa. É uma dúvida que surgiu. Não, ele não vai ser um mecanismo de defesa, tá, Felipe? É o seguinte, é que para o Jung, né, vamos dizer assim, a consciência tem um limite. A consciência tem um limite, ela não consegue abarcar o todo, tá? Existe um momento na vida em que a consciência abre, tá? Que é o momento que antecede a morte. E é por isso que as pessoas dizem, é nesse momento que eu vejo a vida inteira, tá? Então vamos dizer assim, a princípio é como se houvessem dois sistemas, né? Vamos dizer assim, um sistema, desculpem os termos, pequenininho, né? E um cujo tamanho, né? Vamos dizer assim, a gente não consegue imaginar, né? Que é, eu relaciono, né? Vamos dizer assim, é por isso que eu gosto tanto de astronomia, né? O tamanho da Terra, né? Que para nós parece gigantesco e para nós é, versus o tamanho da galáxia, que a gente não consegue imaginar, né? Então a pergunta seria, né? Que é a mesma relação entre a consciência e o inconsciente. Então, o nosso inconsciente, ele é tão desconhecido para nós como a galáxia. E à medida em que nós vamos expandindo o nosso conhecimento e a nossa capacidade, a gente vai enxergando um pouco mais além.
Então, o que é o inconsciente? Eu vou um pouquinho mais longe na ideia de vocês. O inconsciente é energia. Todo funcionamento psíquico, ele é energia, não imagem. Ele não é imagem, ele é energia. Então, a formação do símbolo é quando a energia sobe para a consciência e capta alguma coisa que a personifique. Das representações que nós temos ou que nós adquirimos. Então, não são necessariamente imagens guardadas. Não é isso. São formas de funcionamento humano que encontram uma representação nas imagens que nós temos e criam uma história típica que se repete. Né? Por que se repete? Porque nós somos humanos. Né? Eu costumo dizer, porque se nós fôssemos tigres, nós arranharíamos as árvores e faríamos xixi nelas. Né? Ou seja, existe uma forma de funcionamento, né, psicológica que está ligado, né, vamos dizer assim, à nossa humanidade. Como nós somos humanos, nós temos formas de funcionamento comum que se manifestam, sim, por imagens. Ok? Mais ou menos. Sim, obrigado. Não, deu super para entender, obrigado. Tá? Então, o que acontece? Não é reprimido o conteúdo. Ele não é necessariamente reprimido. Mas não cabe todo. Então, uma parte tem que ficar no inconsciente. Então, quando nós temos um insight, tá? A consciência faz assim, ela infla, tá? E aí tu passa dias pensando naquele tema e ele vai acomodando e tu vai digerindo e uma partinha vai caindo no inconsciente até ele retomar o seu tamanho. Então, não existe necessariamente, eu vou dizer diferente, tá? A gente coloca dentro do inconsciente o que se julga necessariamente que não vai ser interessante para a nossa própria existência. E daí vem a questão dos valores, né? Vamos dizer assim, que também estão nessa consciência, e dos próprios julgamentos. Hoje de manhã uma pessoa me falou uma coisa muito interessante, uma moça. Ah, eu fui ouvir uma determinada cantora, né? E essa cantora, ela tem um comportamento de puta. Eu disse, legal, legal, te ouvi, entendi o que tu quis dizer, mas tu pode explicar para mim o que é que significa puta para ti? Porque são classificações que dizem respeito a um determinado grupo de ideias e não ao meu grupo de ideias. Então, outra palavra que eu sempre uso, que é muito comum, né? Vamos dizer assim, fulano é chato. Eu digo, tá, eu sei o que é chato para mim. O que é chato para ti? Né? Eu me considero uma pessoa extremamente chata para os estudantes.
Tranquilo? Para pensar, tá? Para refletir, fiquem à vontade, me escrevam, me procurem, me perguntem, eu estou à disposição, tá? Se quiserem conversar, estou à disposição. Tranquilo? Tranquilo. Tá, joia. Obrigada, já. Pessoal, boa noite, tá? Espero vê-los em breve. Boa Boa noite, noite, até obrigado. mais. Muito Noite. obrigada. Até Boa mais, noite. gente. Boa noite. Tchau, tchau.